Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Filosofia do 5º ano. Hoje nosso assunto é em relação a causa e efeito. Então a relação de causa e efeito é fundamental que durante o nosso processo de aprendizagem compreendamos que significa causa e efeito, pois assim podemos analisar e refletir sobre as coisas que acontecem no mundo. Então, o que é uma causa? É algo que se inicia, né? Quando você bate em alguém, isso é a causa. Mais tarde pode vir, você pode ser repreendido como uma forma de um efeito, uma consequência dessa causa. Então, o efeito é a consequência ou o resultado de uma ação que você tenha feito. Então, exemplo, como se diz, foi lançado aí o coronavírus, né? Houve o quê? Foi colocado, então, é uma causa que vai surtir um efeito. Então, é em cima disso que nós temos que ver e diferenciar essa relação de causa e efeito. Nós vamos para a nossa atividade que eu irei mandar para vocês hoje. Então, pensando e respondendo da nossa aula de hoje, da página 85, né? Vamos aqui ver na página 86 o que é que significa causa, o que é que significa efeito, qual a relação entre a causa e o efeito. Para tudo que fazemos há uma consequência. Se não conseguirmos entender as relações de causa e efeito, podemos compreender o mundo. O trocando ideias. Leia a causa abaixo e imagine que consequência ou efeito ela pode ter gerado. Justifique sua resposta. Um navio petroleiro encalhou e houve um grande vazamento de petróleo. Então, você vai ver se é um efeito, qual foi a consequência desse efeito, dando a sua resposta. Corrigindo a aula passada, a página 83, o praticando. Pense em algum problema que você vivenciou e não conseguiu resolver sozinho. Represente esse problema através de um desenho. Você teria que desenhar esse problema e depois comentar na questão 2, né? Você ia comentar, representar no seu problema. Conferindo o saber, página 84. Primeiro, existe problema que pode ser considerado difícil de solução? Dê exemplos. Vamos dizer, às vezes uma confusão na própria casa, você tem que, às vezes, minimizar, porque às vezes acontece, quando a gente estamos juntos, principalmente família, pode acontecer alguma coisa. E você aliviar também, né? Para que não se torne uma coisa pior. A segunda, qual é a maneira mais prática de se resolver um problema? Explique. Não levando pelo lado também pessoal, você pode levar, fazer um desconto, se tem um problema grande, você saber resolver sem aumentar esse problema. Existem problemas que são impossíveis de serem resolvidos. Sim, aqueles que são rotineiros, mas existem problemas que não é difícil de ser resolvido. Então, isso é o ponto de vista do conferindo o saber. Até a próxima aula, um abraço. Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Matemática do 5º ano. O nosso assunto hoje é máximo divisor comum. Como você irá descobrir o máximo divisor comum? Através da decomposição, fatorando os números que foi ensinado
desde a aula retrasada. Então, vai fazer desde uma fatoração simples para uma fatoração composta. E essa fatoração composta você vai descobrir os divisores de um número. Então, eu expus aqui na nossa atividade de hoje, né, na explicação de hoje, o que é esse máximo divisor comum, como vocês irão determinar. Determinar o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais. Então, considerando os números 12, 18 e 24. Então, eu vou abrir, só explicar o 12, e que tá aqui para me explicar, para vocês recordarem e buscar os divisores desses números. Então, só vou dar de 12. 12 dividido pelo menor primo, que é 2. 12 dividido por 2 é 6. Ainda é por 2, que ele é um número par. Então, dá por 3, que dá 3, que dá 1. Agora, eu vou fazer a multiplicação para me descobrir os divisores de 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aí, o 3 vai fazer o quê? O processo que o primeiro 2 fez, trabalhando. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, eu já tenho os divisores de 12, que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Eu também coloquei o 18, só que eu vou logo, né, mostrando a vocês. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Os divisores de 18. E os divisores de 24? É 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, eu quero saber quais são os números comuns que eu tenho dentro desse conjunto, os divisores. Eu tenho quem? O 1, que são comuns, que está entre eles, dentro desse conjunto. O 2, o 3, o 4 eu não tenho, mas eu tenho o 6, que é comum entre eles. Então, eu coloquei aqui a interseção desses divisores. Então, 12 é a interseção dos divisores de 18, 24. Então, busquei os números comuns, que é 1, 2, 3 e 6, porque tem iguais. Então, eu quero saber quem é o MDC desse número. O MDC já está dizendo, é o máximo divisor comum encontrado entre ambos os números, de 12, 18 e 24. Que é quem? O maior divisor comum. Quem é? O 6. Eu não estou perguntando o mínimo múltiplo comum, e sim o máximo divisor comum, que é o 6. Isso é chamado determinação do máximo divisor comum, para você descobrir. Mas você tem que fazer esse tipo de fatoração. Lá vem também a questão do cálculo do máximo divisor comum, que é o MDC. Como é que você vai fazer o passo a passo? Decompõe os números em fatores primos, quer dizer, em fatores primos, eu vou pegar o 60 e vou dividir. Deixa eu colocar mais aqui para a gente ficar. Dá por 30, que dá 2, que dá 15, que dá por 3, que dá 5, que dá 1. Então, eu vou fazer essa fatoração simples, né, para me descobrir os fatores primos. Quais são os fatores primos aqui? É o 2, o 3 e o 5. Então, eu tenho aqui, ó, quem são os fatores primos? Nesse caso aqui é o 2, que na fatoração é 2 vezes, o 3 e o 5. Como é que eu vou colocar? Aí eu fiz ele fatorado aqui, dessa forma. E coloquei o 1 lá, né? Umzinho lá em cima de 3 e de 5. Eu coloquei o 1 no expoente, porque não tinha nada. Então, isso é chamado, ele diz assim, multiplicar os fatores primos comuns com seus menores expoentes, o produto desses fatores é o maior divisor comum. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, fatorei 60, o 12 e o 30. Então, fiz os comuns. Quem são os comuns? É o 2, que está entre eles. Aí, o 3
também é os comuns. Então, eu busquei lá 2 no expoente, que é elevado a 1, vezes 3, que é elevado a 1, que é o MDC desses números encontrados. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. É do mesmo jeito, só que diminui fazer, é mais rápido. Então, vamos para a nossa atividade de hoje sobre determinação do máximo divisor comum. Explicando sobre a nossa atividade de hoje, página 147. Praticando, primeiro, dados números 20 e 30, determine. Então, você vai determinar para encontrar a interseção entre esses números e buscar o MDC de 20 e de 30. Segunda, repetindo o procedimento da atividade anterior para os números 40, 100 e 120, do mesmo jeito. Na terceira, determinar o MDC de A, de B e de C, decomposto em fatores primos. Aí você vai ver os menores, que são comuns, e colocar aqui e fazer a multiplicação que eles querem para ir atrás do MDC entre A, B e C. Qual o MDC de dois números primos entre si? Calcule pela decomposição em fatores primos o MDC da numeração abaixo. Então, a nossa atividade da aula passada de matemática foi no caderno. Primeiro, determine todos os divisores dos números. A, 48, que é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 18. Os divisores de 88 é 1, 2, 4, 6, 8, 11, 22, 44, 88. E o D, 105. Também é 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105. Então, a D também é do mesmo processo, vocês irão fazer a decomposição que está aqui postada. Então, de D é 320, 250 e 120. Segunda, quais os fatores primos de 96? São 2 e 3, uma fatoração simples. Terceira, qual é o número cuja forma fatorada é 2 elevado à terceira, vezes 3, vezes 5, vezes 5, que é dar 600. Até a próxima aula, um abraço.